Como você falou, assim, as pessoas elas têm as trajetórias muito distintas, né? Eu costumo pensar que eu fiz o melhor que eu consegui dentro das possibilidades que eu tinha. Doutora em Estudos Estratégicos, gestora de segurança corporativa em uma multinacional, vice-presidente da OSAC, diretora na ASIS Next Gen, Michele Geraldo tem uma trajetória que mistura coragem, visão global e um olhar atento ao futuro da proteção empresarial. Olhar a sua própria vida e trajetória com carinho pra gente não se pressionar tanto. Algumas questões, você falou uma palavra muito real, a vaidade. Não que ela não exista no mundo corporativo, tem muito. Mas a questão é que no mundo corporativo ela parece que é mais esperada. E talvez eu consiga fazer mais diferença, porque é isso. Embora eu não tenha expectativa, eu tenho propósitos. Vários doutores se formando, tem pouco concurso, tem poucas vagas. Então eu pensei, o que eu preciso fazer para chegar lá? A carreira privada, ela tem idade. A carreira acadêmica, não. Teve uma frase que me impactou e aí eu levo isso diariamente pra mim, que é navegar sobre as incertezas. Então, assim, às vezes as pessoas estão dependendo de uma resposta minha pra tomar uma decisão. Então eu preciso reunir ali muito rápido o máximo de informações que eu tenho possíveis e dar... Entregar de forma clara. Isso. Eu costumo pensar que a mulher é um pouco mais autocrítica, porque o homem tem mais autoconfiança. O homem vai, não, obviamente que eu tenho. Eu, de certa forma, pensei, mas será? Mas eu fiz isso, aquilo. Então você acaba refletindo um pouquinho mais. É uma coisa que eu sempre falo, que é olhar para si mesmo com carinho também, pela sua trajetória com carinho. Eu falei assim, não, mas eu fiz tudo que eu podia ali. E deu tudo certo. E aí, pensando nelas, legado delas, que a gente deveria liderar com autenticidade. E aí, o que eu falo sobre isso? Que a gente não precisa se comparar aos homens, que a gente não precisa se comparar a ninguém, nem eu me comparar a Camila, nem a Camila se comparar a Michele, não. Cada um tem o seu estilo. Então, sempre ser autêntico. Essa autenticidade, ela também tem a ver com aquilo que a gente falou sobre o propósito. Se você deixa você ser autêntico, você consegue também encontrar um pouco do seu propósito. Começa agora, Legado Delas. Olá, pessoal. Estamos aqui agora estreando o Legado Delas. E hoje a nossa convidada aqui, Michele Geraldo. Sou super fã, Michele. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? E já começamos o nosso podcast antes do podcast. Exatamente. Mi, só para introduzir, assim, o nosso público, a maioria aqui ainda é militar, né? Esse podcast faz parte aqui da divisão militar. A gente estava até comentando antes também. É uma grande plataforma, uma startup criada para militares. Mas você sabe que engloba muito, principalmente, o público de segurança corporativa. Então, é uma honra aqui, em nome da divisão podcast, te receber, tá? E o microfone é seu. Conta um pouquinho da sua história, quem é Michele. Perfeito. E a gente está aqui para te ouvir hoje. Eu que agradeço, na verdade, esse convite. É uma honra estar aqui com você, que eu também sou muito fã, né? A gente se acompanha já faz muito tempo, né, Cami? E, enfim, é uma honra poder estar aqui, né? Estreando esse programa, estreando essa série, né, de podcasts, que eu sei que vocês vão gravar com outras mulheres inspiradoras, que é o que tem muito na nossa indústria, né? Às vezes a gente não dá visibilidade suficiente, é isso que a gente também estava conversando um pouquinho, né? Aqui nos bastidores, então, para mim é realmente uma honra estar aqui. E é isso que você falou, embora seja voltado também para um público militar, né? Talvez a maior parte da audiência seria essa, mas quando a gente fala sobre transição, tem várias áreas de transição, né? Então, eu também venho de uma área de transição, eu venho da academia, né? Mas todas essas informações que a gente traz, elas servem para o público em geral, não só também para mulheres, né? Para homens também, certeza, né? Porque a gente está falando sobre dificuldades, a gente vai falar um pouquinho, né? Então, eu vou contar um pouco aqui da minha carreira, né? Da minha trajetória. Aquela coisa sempre complicada, às vezes a gente fala sobre a gente, né? Mas... a gente tem um problema, né? Principalmente mulher, de falar assim, fizemos tal coisa. Exatamente. Que a gente acha que vai ser visto assim, eu não tenho humildade pra isso. Gente, a Michele, ela é doutora, tá? Estamos aqui com uma doutora. Então, né? Por isso aí, né? São 13 anos de vida acadêmica antes de ir pros meus 7 anos aí de carreira na área privada, né? Na área corporativa. Então, eu sou, pelo sotaque, eu acho que as pessoas também já perceberam, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, sou de Chapecó. Achei que você era do Rio Grande. Isso, perto, pertinho, perto. Né? Ali a gente só tem o Rio Uruguai que divide, então, assim, toda a minha família é gaúcha, eu sou da geração que é catarinense, né? O pessoal que vem, então, para Santa Catarina. Então, eu saí de Chapecó com 17 anos e fui para Florianópolis fazer faculdade, porque eu queria muito fazer Relações Internacionais, que é o curso que eu me formei. Então, lá também eu me formei em Relações Internacionais, fiz o meu mestrado também em Relações Internacionais. E aquela coisa, né? Meio que sem saber direito o que fazer. A gente é muito novo, muito inexperiente. Eu acho que é algo que eu percebo hoje quando eu estou dentro das universidades, que
essa geração é um pouco mais privilegiada de informações. Então, eu vejo que eles são um pouco mais maduros nas escolhas deles e um pouco mais conscientes também do que querem fazer, do que são as áreas, né? Então, eu meio que sem saber muito bem o que fazer, eu estava querendo ir para a área da docência, emendei já uma especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era onde eu queria fazer meu doutorado. Né? Então, eu fiz a minha especialização lá, sem terminar a especialização, já passei no doutorado, né? Então, eu fiz... Você começou bem jovem, então. Eu comecei bem jovem, isso eu fui emendando uma formação na outra, né? Até porque a temática que eu sou especialista, né? E aí eu sou suspeita para falar porque eu amo, né? Que é proliferação nuclear, política nuclear. Então eu tenho até livro publicado eu quero saber nisso. Mais. Eu vi a sua reportagem no G1, eu falei, gente, ela é muito chique, né? Tá muito chique então, agora. A minha especialização é política nuclear e aí eu faço no meu livro, inclusive, que ele é... o meu livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi indicado pelo programa Pro Estratégia do Ministério da Defesa para publicação. Que legal. E aí eu publico, né, esse livro, que é um estudo de caso sobre o desenvolvimento nuclear do Brasil, Índia, por isso da reportagem, e Israel. Né? E aí, nisso, eu já estava em Porto Alegre, né? Então eu faço uma parte do meu doutorado aí. E aí eu percebi que talvez eu queria ir para a área privada. Né? Eu já estava um pouco desencantada com a academia, com as perspectivas, né? Aí eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar na Meta. Você veio aqui sem conhecer ninguém? Eu tinha um ex-companheiro, né? Então eu tinha alguns amigos também que moravam aqui. Então eu vim para cá meio que para procurar alguma coisa para atuar, né? E aí teve a oportunidade, na época era Facebook, né? Não sabia direito no que eu ia atuar. Né, porque era escrito assim, vaga, empresa confidencial. Exato, comigo foi assim também. Isso, então eu fiquei meio sem saber, né, o que era, mas achei interessante as descrições, precisava ter um conhecimento de línguas, precisava ter um conhecimento também sobre, né, algumas questões regionais, e falei, bom, interessante. Fazer pesquisa eu sei, porque eu vi que era uma área de risco e inteligência, então, algo que a gente aprende muito em doutorado, mestrado, pesquisa, né, encontrar fontes, fazer toda essa parte de curadoria de informações, né, que eu acho que era o que precisava no momento. Então, fui fazendo as entrevistas, passei, aí descobri que era no Facebook, aí foi um momento muito interessante, de muito aprendizado na vida, né. E nessa época eu estava na metade do meu doutorado, então trabalhando e fazendo o doutorado. Foi também. bem pesado, né, porque o doutorado é algo bastante extensivo, mas eu já tinha terminado as minhas disciplinas, então eu estava na parte de escrita. E aí eu recebi uma bolsa para ir para os Estados Unidos, fazer uma parte do meu doutorado lá. É isso que eu queria entender, que eu vi no teu LinkedIn, mas eu só lembro dela lá no Meta, depois já lembro que ela saiu para uma outra empresa. Né? Isso, então, eu estava na Meta, pedi demissão, porque, enfim, a gente sabe das possibilidades que vêm ou deixam de vir na nossa vida por algumas questões. Eu nunca teria tido condições de morar fora se não fosse por uma bolsa. Né? Então eu pensei, é a oportunidade da minha vida. Depois eu volto e vejo o que eu faço, né? Era um sonho também estudar fora por algum período, né? E como eu falei, eu não teria condições de fazer isso se não fosse com uma bolsa. Então eu pedi demissão, né? Eu lembro que na época a chefe falou, você tem certeza? A gente está aqui ampliando a área, gostaria de você nessa área, né? Que ia ser a área de analista de inteligência, né? Eu falei, não, eu vou porque eu acho que essa é a oportunidade da minha vida. Né, de ir para lá, estudar, ampliar horizontes, melhorar o inglês também, que é super necessário, né? Então, eu fiquei 7, 8 meses na Universidade de Denver, no Colorado. Quando eu voltei, começou a pandemia e eu fui recontratada pela Meta. Já era a Meta, legal. né? Então, eu fui recontratada. E aí, uma posição melhor até, né? Foi analista de inteligência. E ali eu fiquei. E aí, ali dentro, então, eu fui galgando algumas outras posições, liderança, né? Então, eu liderei 12 analistas pela América Latina. Então, imagino o desafio também, que é liderar, né, analistas em outros países também, né? Cuidando toda a América Latina. Diferente, Desafio diferente, tudo, né? Cultura, questões até de legislação, até feriado, né? Então, o calendário você tem que prestar atenção, porque assim, hoje essa pessoa não vem trabalhar, então como é que a gente organiza nosso workflow, né? Então, assim, foi uma experiência incrível trabalhar no centro de operações, né, de segurança do Facebook, depois Meta, né?
Foi incrível. E aí, surgiu uma outra oportunidade na Control Risks, né? Que é uma empresa de consultoria, né? Uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Então, que também trabalha com risco, né? E aí, só que eu fiquei mais na área de Business Intelligence. Eu focava mais nessa área de investigação, forense, compliance. E aí, foi muito legal porque eu consegui aprimorar outra área. Né? Além da área de inteligência, que era o que eu já gostava, e risco político, fui para a área de compliance, que hoje acabo utilizando muito no meu dia a dia, né? Agora como gestora, né? Que é isso. Hoje eu sou gerente de segurança corporativa na Henkel, então eu cuido de toda a parte da América do Sul, né? Então são vários países. A Henkel é a maior empresa de adesivação do mundo, então a gente está falando de uma indústria química, né? Então eu não cuido só de escritórios, eu cuido de plantas químicas. Plantas também. São quantos sites hoje? Olha, hoje, deixa eu até fazer a contabilização. No Brasil, são 4 sites, né? Argentina são mais 3, no Chile 2, Peru 1, Colômbia 1. Então, aí façam as contas, né? São vários. 4, 3 e 1, né? O quê? 7, 8? 8 ou 10. Eu acho que... Sim. Enfim, são vários sites aí, né? Inclusive, é recente, né? Essa minha posição na América do Sul. Antes eu era Cone Sul, né? Então, eu ampliei aí mais 2 países, né? Que legal, né? Recentemente. Então, são novos desafios. A gente fica de fora, que legal, né? Mas quem tá dentro fica assim, meu Deus do céu, mais bomba aí pra carregar. Mais bomba, exatamente. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória, né, profissional. Então, ali são os 13 anos na academia, os 7 anos na área privada, aí com muitos aprendizados e ainda aprendendo, né? E ainda aprendendo, né? Aprendendo a gente todos os dias. sempre tá aprendendo, né? Sempre. Nunca pode falar assim, sei de tudo, não imagina. É impossível. Na nossa área, eu acho que é impossível alguém falar isso. E até porque né? sempre tem a atualização do mundo mesmo. Muda a cultura, muda o cenário, muda todas as coisas. Isso, muda a tecnologia, né? Hoje eu tô muito antenada nisso, porque eu tô mudando o parque de câmeras e toda essa parte de segurança eletrônica. Então, inteligência artificial, como é que a gente usa, como é que a gente otimiza. Então, assim, nem a pessoa que está há 30 anos na área pode falar. Ela pode falar que ela passou por muita coisa, né? E a gente aprender com essas pessoas que estão há muitos anos, mas falar que consegue dar conta de tudo e saber de tudo é impossível. Não tem como. Não tem como. Até quando tem, não sei pra você, acho que muitas empresas te procuram, assim, no LinkedIn também, pelo seu posicionamento, né? Sim. E eu percebo que, entrando também numa outra esfera, nós somos a nova fotografia da segurança, porque aquele comando e controle, acho que já não existe mais, né? E qual o sentimento que você tem agora frente ali da diretoria da ASIS, né, de novas gerações, com toda essa trajetória? Tem muita gente que já começa na parte corporativa e que fica galgando posições. Você, realmente, eu acho que você foi muito corajosa de sair ali do acadêmico, né, porque existe uma certa vaidade em quem está no acadêmico. Sim. Fazer essa transição. Aí eu queria te fazer 2 perguntas. O que mais te motivou a sair do acadêmico, realmente, né? Porque tem toda essa questão de querer construir uma carreira, se eram os benefícios, se era o seu propósito de vida. E como que você hoje, nessa transição de carreira, poderia dar um conselho realmente para as novas gerações, como na sua diretoria da ASIS, como que eles poderiam realmente ali seguir algum dos seus passos, né? Eu não falo que assim, seguir todos, porque cada um tem uma trajetória diferente. Mas o que poderia ajudar para as pessoas não terem que sofrer tanto e falar, gente, aqui é um caminho melhor, né? Difícil essa segunda. Vamos começar aqui por ela, inclusive, né? Olha... como você falou, assim, as pessoas elas têm as trajetórias muito distintas, né? Eu costumo pensar que eu fiz o melhor que eu consegui dentro das possibilidades que eu tinha, né? E eu acho que todo mundo tem que analisar isso, né? E olhar a sua própria vida e trajetória com carinho para a gente não se pressionar tanto, né? Porque eu quando entrei em relações internacionais, eu queria salvar o mundo, eu queria, né, trabalhar nas Nações Unidas, né? Tem tudo isso. E aí você vai percebendo que, às vezes, essas possibilidades são mais distantes de você do que para outras pessoas, né? Mas nem por isso eu preciso me frustrar. Eu posso encontrar outros caminhos, né? Eu acho que talvez isso acaba sendo até um conselho para essas novas gerações, né? Que a gente tem que trabalhar com aquilo que existe de fato, com o real. E às vezes eu sou um pouco dura nisso, porque eu não sou muito focada em expectativas, porque eu acho que eu já tive várias, eu frustrei muitas delas, Você né? faz terapia, tá assim, levantar a mão. Isso. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que é isso, a gente trabalhar um pouco todos os dias em nós mesmos, né?
E com as possibilidades que a gente tem aí para fazer o melhor. E o porquê, né, que eu saí aí da academia. Então, algumas questões, você falou uma palavra muito real, a vaidade. Não que ela não exista no mundo corporativo, tem muito. Mas a questão é que no mundo corporativo ela parece que é mais esperada. E eu acho que eu estava um pouco ingênua na vida acadêmica. E quando eu comecei a me deparar com muitos egos, eu falei, talvez não é isso que eu queira. E talvez eu consiga fazer mais diferença. Porque é isso, embora eu não tenha expectativa, eu tenho propósitos, né? Então, talvez eu consiga fazer melhor ou ter um impacto um pouco mais profundo aqui dentro da área privada, o que pode parecer, inclusive, contraditório. Porque dentro da sala de aula, quando eu vou, eu também me energizo muito com esses jovens, porque você está falando para vários jovens ao mesmo tempo, né? Uma sala de 30, 40 alunos, né? Mas, de fato, é um impacto também que é esperado ali, você enquanto professor e tudo, né? E sem falar que a gente também... algo que eu penso, são duas questões. A primeira a gente tem aí vários doutores se formando, tem pouco concurso, tem poucas vagas, então eu pensei, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, participava de eventos acadêmicos, tudo, mas ao mesmo tempo que tinham poucas vagas e poucas opções, né? E uma outra questão que é muito prática. A carreira privada, ela tem idade. A carreira acadêmica, não. A partir do momento que eu conquistei meu título, sou doutora, esse meu título é meu, né? Então, ninguém vai tirar esse título de mim. E eu obviamente, tenho um trabalho que é seu, eu continuo me aprimorando, então eu dou as entrevistas, né? Eu publico, eu participo de evento acadêmico ainda, né? Mas a área privada, ela tem uma certa idade. Então, assim, se a Michelle começasse na área privada aos 40, 50, é um pouco mais difícil você fazer essa inserção, né? Então, eu pensei, eu vou... antes dos 20, antes dos 30, né? Eu já vou me inserir, mas ao mesmo tempo que eu continuo tendo esse meu certificado, esse meu diploma, né, de doutora. Então, assim, e também imagino que futuramente, que aí já seria um plano B, né, a docência, que eu posso aliar toda essa minha experiência na área privada para a docência também. Então, eu acho que eu posso me tornar um professor, né? Uma professora mais completa, trazendo essas duas vivências. Você vai ter um diferencial, né? Sim, vários anos aí de academia e vários anos na área privada. Experiência mesmo, né? Propriedade para falar para os seus alunos depois, né? E como você falou, isso ninguém vai tirar. Né? Pelo contrário, eu acho que assim... Algo que eu percebo muito nos profissionais da segurança, nem sempre é só dinheiro, né? Eu falo que a segurança privada, ela é melhor que a segurança pública, não há o que falar, assim, quando a gente fala de salários, benefícios, né? Mas você falou uma palavrinha agora que eu volto com todo mundo. No fundo, todos nós somos unidos por um propósito. Todos nós, de alguma forma, um dia, sei lá, quando adolescente ou criança, a gente quis ser o herói, né? Salvar o mundo de alguma maneira. Sim, e qual o impacto que você hoje realmente está causando no mundo? De repente, não foi dessa maneira que você idealizou, né? Mas hoje, como gerente de segurança, como diretora na ASIS também, como você vê realmente essas frustrações do passado? Como você se ressignificou tudo isso mesmo, né? Essas questões. E hoje você pode falar assim, olha, eu tô melhor. Essas frustrações foram tratadas? Foram todas. É isso que você falou, né? A gente acha... Eu entrei em relações internacionais pensando muito na diplomacia, né? De ser um Sérgio Vieira de Mello, trabalhar por causas internacionais muito grandes, né? Eu lembro que... eu lembro muito de um episódio de um terremoto no Haiti. E eu lembro que eu falei assim, eu queria estar lá ajudando, né? Queria estar... Tanto que depois eu fui fazer um curso na Secopab, né? Era sobre... como é que era? Era interações civis militares em operações de paz, né? Então, eu fui fazer um curso lá no Secopab, no Rio de Janeiro, enfim, tudo. E eu queria estar lá. Eu queria estar fazendo algo maior do que apenas estudando. Mas é isso, estudante, né? Aquela certa ingenuidade que é bonita. Que eu tento não matar isso também quando eu falo com os jovens, né? Quando eu vou para as universidades também, né? Que eu acho que a gente precisa manter essa ideia de propósito mesmo, né? Como você falou, ativa e muito viva nas pessoas, porque senão a gente fica
a gente pode virar pessoas frias também, né? Ou muito práticas e pragmáticas. E isso não é bom nem para nós e nem para quem está ao nosso lado, né? Então, eu lido muito bem com isso hoje, porque eu fui encontrando outros propósitos, né? Hoje eu tenho um muito claro que é esse. Trazer mais mulheres, de preferência, né? Mais mulheres de jovens para a área da segurança. Né? Porque eu vejo um potencial muito grande. Porque eu gostaria que alguém tivesse trabalhado talvez isso em mim antes, né? Eu poderia ter entrado antes, eu poderia ter sofrido menos no início, né, da carreira, né, por um desconhecimento. Então, esse é um propósito que eu tenho hoje, né, assim, de trazer essa galera para a área, então... Porque eles estão cheios de energia. Eu vejo hoje pela minha estagiária, ou quando eu vou nas universidades, ou mesmo no LinkedIn, os alunos me procuram. Falam assim, Michele, gostei muito do seu currículo, gostei muito do que você falou naquela palestra, como é que eu faço, como é que eu chego, achei incrível a área, né? Então, porque todo mundo idealiza muito, parece que você é um agente secreto, que trabalha na BIM, né? Quando eu falo de inteligência e tudo. Então, assim, acabei descobrindo outros propósitos. Que é isso, o propósito, ele serve para os outros, mas ele também serve para nós, né? Porque como é que você deita, né, a cabecinha no seu travesseiro toda noite pensando que você tá só trabalhando por trabalhar. Tem gente que consegue e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é o meu caso, né? Por enquanto não é o meu caso. Talvez quando eu ficar mais velha, não sei, talvez eu fale, só quero trabalhar aqui, deu, né? Eu espero que não. Por isso também esse meu contato com os jovens, eu espero que seja permanente, porque eles acabam trazendo essa energia. E eu falo jovens como se eu não... e eu falo jovens como se eu não fosse jovem, né? E eu também tô aqui. Isso. Só falta a gente sentar, pegar uma xícara de café, brindar, igual jovens senhoras. Exatamente. Não, e somos jovens, né? Eu digo mais essa galera que tá na faculdade, que tá na graduação, né? Que tá aí, talvez um pouco perdida, não sabe o que vai fazer e em busca de um propósito mesmo, né? Eu acho que a gente pode encontrar sempre propósito em cada lugar que a gente tá. Né? Então é isso, que você falou das frustrações. Achava que eu só ia encontrar um propósito ali, trabalhando para uma causa muito grande, internacional, indo lá salvar as pessoas no Haiti, como se eu tivesse esse poder, que eu não tenho, né? Que as missões de paz não têm, né? E hoje eu acho que a gente consegue trazer um impacto, os micros impactos. Eles acabam se juntando, né? Então, eu tenho meu micro impacto, você tem o seu, e a gente constrói uma rede de vários micro impactos. Né? Eu acho que isso acaba sendo mais efetivo. É por isso que esse nome, legado delas, realmente aqui, né? Porque o legado, ele tá voltado para um propósito que você deixa aqui. Eu acho que nem sempre é o que a gente sempre fala, nem sempre é só dinheiro. Porque a sua motivação quando chega em casa, gente, é muito legal você conquistar a sua casa própria, o seu carro. E acho que a nossa geração passada era muito baseada nisso, né? Vou trabalhar minha vida inteira para ter a casa e um carro e ter a minha família. E hoje mudou, né, esse pensamento com essa nova geração, como a gente está batendo um papo aqui. É inteligência artificial, tem gente que não quer ter família, né? Tem a questão dos jovens também estarem muito ansiosos. Como hoje a gente tem maturidade para estar falando sobre isso, mas a gente era um pouco do que eles são hoje. Só que o que me preocupa também essa questão de redes sociais, né? Como a comparação, como você enxerga que a comparação realmente acaba dificultando esse processo de transição, de como se posicionar, o que vai ser do meu futuro, né? A gente tem um impacto muito grande, né? Eu vejo também a própria atenção dos alunos quando eu estou em sala de aula, né? A gente tem que se dividir um pouquinho com as redes sociais. A gente tem que ser mais atrativo. Mas eu, como sou apaixonada pela área, eu penso assim, nossa, mais atrativo que tudo que a gente lida em segurança, né? A gente está falando aqui de ligações suspeitas, a gente está falando de investigação, a gente está falando de roubos, a gente está falando sobre criminalidade. Então, assim, por isso que eu foco muito nos alunos de relações internacionais, porque a gente lida com isso no nível internacional, né? Quando a gente pensa, às vezes, em empresa ou nas áreas locais, né? Então, a gente está falando sobre criminalidade dentro de um país, outro, né? Então, eu acho isso muito interessante. Mas realmente um pouco do dividir a atenção, né? Enfim, com as redes sociais e tudo. Mas elas podem ser usadas ao nosso favor. Veja bem, a gente está gravando um podcast, né? Depois outras pessoas ouvirão. Então, eu acho que também a gente não pode ficar inimigo disso e usar como aliado. Assim como na segurança. Né? Hoje a gente não fala mais só sobre segurança patrimonial. Né? A gente está falando sobre sistemas de segurança, a gente está falando sobre soluções de segurança, que são coisas muito mais amplas que a gente está aliando. Né? O homem junto da máquina, junto da inteligência artificial,
E a mesma coisa é para a gente atrair também essas pessoas e não dividir a atenção, né? A gente pode usar isso como uma atração. Eu acho que, por exemplo, a divisão faz isso muito bem. Exato, uma ferramenta, né? A gente usando o LinkedIn, né? Para promover, encorajar. Exato. O Instagram, que é algo muito usado, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que usar essas ferramentas como aliadas principalmente quando a gente está falando dessa nova geração que está muito ligada. Que está muito ligada. Mi, acho que o core dessa empresa, Michele Geraldo, né? Quando fala em segurança, assim, eu vejo que os seus olhos brilham quando a gente fala muito aqui de inteligência, né? Que inteligência no mercado da segurança é muito voltado para investigações e toda a geração, criação de conteúdo, realmente, digamos assim, para ter mais inteligência na tomada de decisões e todas essas questões do crime, realmente do cenário global, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu setor, assim, o que é tão apaixonante, o que faz a Michele todos os dias acordar e falar, gente, eu trabalho com o que eu gosto realmente. Essa é uma ótima pergunta, né? E quando você fala meu setor, o que a Michele faz? Porque uma vez eu fui perguntada para um aluno assim, como é que é a sua rotina? Eu falei, rotina? Do que você está falando? Uma coisa que eu tenho certeza, eu vou abrir meu e-mail, né, para ver o que tá rolando, né, o que tá acontecendo, né, porque não tem rotina, né, você não tem, todo dia é um incidente novo, bom, você sabe muito bem disso também, né, todo dia é um incidente novo, uma demanda nova, então assim, hoje, a empresa Michele dentro da empresa, né, então assim, o departamento de segurança corporativa, ele é muito pequeno, sou eu e a minha estagiária. Né? É mesmo, aqui no Brasil você Isso, fala. aqui no Brasil, né, somos nós. Então, assim, eu faço, desde a investigação que a gente estava falando, eu estou ensinando ela a trabalhar com inteligência, né, então, para fazer todo esse monitoramento, o que está acontecendo, como isso impacta, né. Então, essa parte que é legal também de você ensinar, né, eu ter passado, eu aprendi, continuo aprendendo, mas também agora eu consigo deixar aí o legado, né, utilizando a palavra, para essa nova pessoa que está aí, né, então eu vou mostrando as ferramentas e ela vai me informando. Falei aqui, ó, você é a dona da inteligência aqui, nessa área. Eu quero saber tudo o que está acontecendo na América Latina. Então, ela vem lá, faz os FYIs para mim, coloquei o modelinho que eu gostaria das informações, para ela também desenvolver o senso crítico, né? Então, é isso. Eu faço a investigação, monitoramento, a parte de segurança física, a parte, né, patrimonial. Gestão de contratos todos que tenham a ver com segurança, né? E de todos esses países, né? E a parte de segurança eletrônica que a gente, né, estava falando, incidentes mais diversos, né? Então, é aquela coisa, os 3 vetores da segurança, todos dentro do departamento, né? Pessoas, ativos e reputação. Então, até o que acontece desafio, né? Parte de crisis management, tudo. E agora a gente está também desenvolvendo o BCP, né, o Business Continuity. Então, assim, está sendo muito legal. A gente, né, desenvolveu lá, utilizou a metodologia existente, colocou nos moldes da empresa, né, então a gente está fazendo. Então, tem sido muito bacana. Então, o que me motiva é todo esse dinamismo, né, porque, até voltando talvez para uma pergunta inicial, assim, sua, eu lembro que quando eu entrei na área da inteligência, eu não sabia muito bem o que era, né? A gente não sabe. Porque, assim, hoje a gente tem cursos de segurança privada, né? Mas eles são diferentes do que tu for olhar mesmo na prática, né? Eles te dão uma base, mas a prática... A prática é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu vi que eu era boa em resposta a incidente. Né? Então, assim, adorava, acontecia um terremoto, aquela coisa, a gente às vezes se alimenta um pouco do caos, né? Acontecia um terremoto, o que a gente precisa responder? Né? Então, qual é o protocolo que a gente aciona? Então, eu percebi que eu gostava muito dessa adrenalina. Então, eu acho que isso acaba motivando também, é saber que os dias não são iguais, né? E que você pode realmente, no final do dia, dar vários checkzinhos, assim, cumprir isso, cumprir aquilo, isso aqui está ainda em aberto, porque a gente sabe que o trabalho nunca termina, né? Então, eu acho que isso é bastante motivador, né? Assim, esse desafio, que eu vou aprender alguma coisa nova. E eu lembro que teve uma frase que me impactou, e aí eu levo isso diariamente para mim, principalmente quando a gente muda, né? E aí isso serve também para outras pessoas, quando você muda de carreira ou muda de posição, que é navegar sobre as incertezas, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão dependendo de uma resposta minha para tomar uma decisão. Às vezes nem eu tenho certeza daquela resposta, então eu preciso reunir ali muito rápido o máximo de informações que eu tenho possíveis
e dar... Entregar de forma clara, Isso, né? entregar de forma clara, concisa e para, né, enfim, o outro gestor tomar a melhor decisão possível, né? Então, esse navegar sob a incerteza, eu acho que acaba sendo um pouco também do nosso dia a dia. Eu acho que é a parte bonita, assim, da segurança, digamos assim, né? Realmente não tem aquela rotina, mas é do perfil de cada um, né? Aí a gente vem também para um outro patamar. Tem gente que quer ter uma rotina. Isso. Tem gente que não quer essa nossa loucura aqui. Exato. Quem quer a rotina, talvez a segurança, né? A segurança corporativa talvez não seja o Talvez melhor. pra ficar mais no analítico lá, o cara do BI, né? Que faz os dashes. E daí, emendando esse papo aqui também que a gente tá tendo, por experiência própria, assim, sempre conversando com outras colegas mesmo da segurança, né? Por vezes, a segurança, né, por muitos anos, ela foi dominada por homens. E hoje aqui como uma presença feminina realmente ditando ali as regras, né? Tem gente que quando fala Henkel não conhece, mas gente, fala aí dos produtos da Henkel. Eu sei da Superbond, do o principal que você Durepox, guarda na geladeira. Isso, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu até vi um meme outro dia, eu falei pra minha mãe, toda casa de pobre tem que ter um Superbond na geladeira. Junto com limãozinho, ketchup, né? Exatamente. Ela falou, poxa, então eu já bati o checklist aqui. Mas assim, voltando para a parte de segurança, você vê que quando o homem ele fala alguma coisa, ele pode não ter muita propriedade, todo mundo bate martelo. E quando você tá lá como uma tomadora de decisão, por muitas vezes é questionada, né? Como você enxerga isso? Bom, da pior forma possível, né? Sim, mas é muito interessante, né, isso, porque tem algumas coisas. Eu acho que depende muito da postura também que a gente adota, né? Então, eu sou uma pessoa mais incisiva, então também deixo muito claro os meus limites, né? Mas aí são perfis, né? E não acho que todas devem ser assim ou não, né? Mas é muito interessante isso que você fala, porque às vezes, e aí eu posso contar aqui 2 casos específicos, né? Mas a gente tem que se provar 3 vezes mais, né? Que a gente consegue, que a gente pode. Então, por isso que uma coisa que eu sempre falo para as meninas, eu falo meninas porque realmente, normalmente são as mais jovens realmente que vêm me buscar, assim, estudem, estudem e estudem, né? Não precisa fazer mestrado, doutorado, não, mas se quiser, façam. Tenham propriedade, né? Isso, tenham propriedade, né? A mesma coisa das certificações, né? Que hoje a gente tem algumas certificações, né? Na área de segurança. Se puderem fazer, façam. Porque, na verdade, isso só vai atestar o que você sabe. Não é que você vai saber mais ou menos, né? Então, assim, não acho que deve ser obrigatório. Eu não tenho, né? Então, assim, não acho que deve ser obrigatório. E aí, pensando, por exemplo, nessa vaga que eu me candidatei da Henkel, né? Eu vi que era gerente. Eu tinha lá, pela descrição, olha, uns 80%, 90% dos meus checkzinhos lá. Falei assim, talvez eu poderia me candidatar. Mas eu falei, não vou. É um cargo gerencial, é uma empresa multinacional. Talvez vai ter alguém que está muito mais tempo do que eu, mais qualificado, né? Mas aí um antigo chefe meu, o Anderson Nakamura, ele falou assim, eu acho que essa vaga poderia ser para você. Né? Ele falou assim, vai lá e tenta. Né? Então assim, novamente, eu precisei de um aval de um homem, não necessariamente, né? Porque a gente precisa de muitos aliados. A gente precisa de muitos aliados e, por exemplo, ele é hoje o meu gestor é um grande aliado, ele faz questão de me impulsionar dentro da empresa, né? E a gente sabe que tem vários outros que fazem isso por nós, né, Cami? Você também tem vários aí que você pode citar nomes. Então, eu fui e deu certo. Tinham muitas, a concorrência foi grande para essa vaga, né? Mas é isso, eu fui com confiança, né, que eu poderia ir. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre pensando que a gente precisa ter um arcabouço de conhecimento muito maior do que os homens, né, para se provar. A gente trabalha, de fato, muito mais, muitas vezes, né, para a gente conseguir provar um ponto, né. Isso é injusto com a gente. É injusto até com o mercado. Tem uma cobrança interna nossa mesmo. Isso. Né? E é injusto também com o mercado, que deixa de aproveitar muitas mulheres incríveis que estão ali, que já são mães, então elas já sabem gerenciar desde uma empresa até uma casa, né? Então, que acabam, às vezes, não se candidatando para vagas que poderiam ser, né? Poderiam ter o fit perfeito para aquela vaga. Né, e acabam não fazendo isso, né? E é isso que você falou, eu lembrei de 2 casos, né? Primeiro da minha posição, né? Que eu falei.
Então, a gente lida com muitos, como eu falei, contratos, licitações e provedores de serviço e tudo, né? E eu costumo pensar que eu aprendo rápido e também porque eu busco esse conhecimento, né? Então, não sei sobre isso, eu vou me aprofundar nesse assunto, eu vou buscar um conhecimento, né? Então, a gente começou a fazer licitações ali na área de segurança, né? De sistemas de segurança, fui entendendo os sistemas, como funcionava, o que eu precisaria, o que seria melhor, fui pensando, né, nas soluções. E um fornecedor, numa dessas rodadas da licitação, ele deu a entender de que ele estava falando com uma pessoa sem conhecimento, né? Então, eu me senti extremamente desrespeitada dentro dessa rodada, né, de apresentação, que era o momento dele apresentar o projeto. E eu fazer as perguntas técnicas, porque quem tem o conhecimento técnico sou eu. Quem sabe o que precisa, as dores da sua empresa, exato, né? Sou eu. E aí, ele meio que quis passar por cima. Então, eu aposto que se fosse um homem, a tratativa seria diferente. Até porque eu também já recebi ligação falando assim, ó, cuidado, não sei o quê. Talvez você vai se colocar em maus lençóis. Eu falei, maus lençóis por quê? Tá tudo em compliance com a empresa, né? Então, assim, achar que pode, por exemplo, fazer ameaças veladas por ser mulher, né? E teve um outro caso, né? Até a gente estava falando, né, nos bastidores aqui de proteção executiva, que eu acabo também fazendo transporte e proteção executiva. Eu não faço a proteção, mas eu faço a logística dela, né? Todo o planejamento. Exato. A gente teve um caso, a gente recebeu uma pessoa muito importante na empresa, toda a logística, 100% afinada, reuniões e tudo. Essa pessoa trouxe o seu guarda-costas pessoal, né, da Alemanha, né, para o Brasil, e questionou meu chefe qual era a utilidade da Michelle dentro da operação. Sendo que eu fiz toda a logística, eu que resolvi um BO em 14 minutos quando aconteceu, uma coisa tanto que ninguém percebeu, né? E aí eu fiquei pensando, porque ele questionou porque eu não tinha o curso de vigilante, o curso, né, de proteção. Eu falo pra ela, mulher doutora, ela tá estudando aqui sobre guerra, sobre toda a questão do mundo, você acha que ela vai estar preocupada? Assim, sem falar o resto, né? Eu tenho cursos na ECM, né? Com certeza, né? você entende desse mundo militar, assim, mundo de segurança, você é uma conhecedora. Exatamente, e aí eu fiquei pensando assim, mas o que esse curso de vigilante ou esse curso de proteção executiva ele ia me dar a mais do que toda essa logística que eu fiz? Eu falei, se acontece uma coisa com esse cara, tem um piripaque aqui, ou ele é sequestrado, eu que tenho as fontes e os contatos aqui no Brasil para lidar. Eu que tenho esses grupos onde a gente se apoia, né? Que eu posso contatar alguém que pode me ajudar. Não é ele que veio de fora. Se né? duvidar, eles nem falam o idioma, né? Não, porque não falam. nós temos que falar inglês. Exato, eles não falam. Exatamente. Então, assim, é aquilo que a gente comentou, né? Então, assim, hoje a segurança, né? A segurança privada, a segurança corporativa, ela não é mais sobre força, né? Sobre você carregar ou não uma arma, você lutar ou não tal arte marcial, ou, né? Não, a gente tá falando sobre estratégia. Exato. A gente tá falando sobre esse planejamento logístico, planejamento estratégico, operacionamento tático, né? Isso é algo que não vem de uma força física, né? Desses hard skills. A gente tá falando de outras coisas. Se eu precisar negociar com alguém, é eu que vou negociar. É eu que sei como negociar com os meus parceiros. Não é essa pessoa, né? Você impõe as regras lá e fala, sou eu mesmo, né? Uhum. E é assim, por vezes você tem que adotar essa postura, né? Isso. É muito chato, às vezes, ter que dar essa carteirada. Falar assim, eu nunca uso de maneira alguma, doutorado, curso feito não sei aonde, né? Porque eu acho que não precisa, né? Mas é muito chato você ter que recorrer. E assim, é óbvio que isso afeta a gente em algum nível. Com certeza. Isso afeta a gente em algum nível. Fala assim, putz, será que eu falhei em alguma coisa, né? Isso faz a gente duvidar da gente, né? Porque somos pessoas bastante... Eu costumo pensar que a mulher é um pouco mais autocrítica, porque o homem tem mais autoconfiança, né? Então, ele vai questionar menos, por exemplo, essa questão que esse cara colocou, da utilidade ou não da pessoa na operação. O homem vai, não, obviamente que eu tenho... Eu, de certa forma, pensei, mas será? Mas eu fiz isso, aquilo. Então, você acaba refletindo um pouquinho mais. E aí, você tem que voltar. É uma coisa que eu sempre falo, que é olhar para si mesmo com carinho também, pela sua trajetória com carinho. Eu falei assim, não, mas eu fiz tudo que eu podia ali.
né? E deu tudo certo. Como diz o Cortella, né? Fez o melhor que você pôde com o que tinha, com o recurso que tinha. Exato. Porque muitas vezes também a gente se cobra muito, mas peraí, eu tenho recurso para isso? O que me deram aqui nessa estratégia de proteção de executivo, né? Exatamente. É o que tinha e foi o melhor, na verdade, né? Mi, e falando do seu trabalho na ACES, você consegue compartilhar um pouco da sua história lá, o seu legado que você está deixando para as próximas gerações? Sim. A ACES, ela tem sido, desde que eu entrei na carreira, né? Então, assim, não sabia muito bem, a gente fica um pouco tímido de entrar, porque você acha que ali dentro só tem as pessoas mais importantes dentro da área. E eu acho que em algum momento até foi assim, eu acho que ela está se abrindo, assim como toda a área de segurança corporativa, né? Toda a área de segurança empresarial também tem se aberto, né? Tem ficado um pouco mais aberta para receber novas pessoas, para receber mulheres, né? Então, a ACES, ela tem sido um caminho muito importante para trilhar aí essa minha carreira. Hoje, né, eu sou diretora da Secretaria de Next Gen. Sou desde o ano passado, né, então esse ano eu tô de novo como diretora. No passado foi o primeiro ano dessa secretaria, né, então a gente conseguiu pensar em algumas sugestões, realizar eventos, mesmo colocar a cara dessa galera jovem e encorajar, né, esse pessoal mais jovem a participar. Esse pessoal mais jovem que a gente falou sobre universidade, mas não é só isso, né, é o pessoal egresso das Forças Armadas, que tá chegando, que são pessoas muito jovens, né. Olha aí o pessoal da divisão, tá? Exatamente. Então, assim, é todo mundo que tá aí iniciando a carreira, tá fazendo uma transição. E a transição até dentro da segurança, né? Ou mesmo de facilities vem para segurança. A gente está falando com todas essas pessoas, né? O que a gente tem feito hoje, né? Além de tentar impulsionar essas pessoas a entrarem mesmo, né, para a área, enfim, é isso, eu faço esse meu trabalho, enquanto vocês fazem, né, o trabalho de vocês e em quartéis, enfim, eu vou para as universidades falar para os alunos, olha, existe essa possibilidade de carreira aqui, que ela se divide em múltiplas, né? A área de segurança, ela é gigantesca, né? Eu falei um pouco da inteligência, mas a gente tem loss prevention, a gente tem área só de investigação, a gente tem área só de produção executiva, enfim, ela se divide em muitas, né? Então, eu vou para as universidades falar um pouco disso. Eu acho que esse é um pouquinho do legado também de apresentar a área, apresentar que a gente também tem uma associação que a gente pode se apoiar. Que eu acho que esse é o principal, assim. Eu vejo um pouco ao contrário do que as pessoas buscam mostrar da área privada, que ela precisa ser competitiva, individualista, eu acho que a área da segurança, principalmente, ela pode ser colaborativa. A gente pode ver, por exemplo, nos grupos que a gente tem da ACES, ou enfim, outros, né, desde OSAC, outros grupos paralelos, que é de... alguém me passa o contato de tal pessoa. Olha, eu tô precisando disso. O que vocês acham de usar carro blindado nessa operação? Então, a gente vai fazendo consultas. Então, tem sido muito interessante participar desses processos, né? De uma maior abertura, né, da associação, e convido todos, né, que quiserem participar. A ACES está aberta, né, a gente tem alguns programas apenas para associados, né, algumas vantagens, mas toda pessoa ela é bem-vinda para participar ou para conversar com alguém mesmo, né, que seja daí da ACES e que fala assim, gostaria de entrar, mas não sei bem, porque a gente sabe que a associação é em dólares, né? O lado bom para os universitários é mais barato. É mais barato. É mais barato, Brasil né? também acho que é um pouquinho mais Brasil barato. é mais barato, né? Para países desenvolvidos. Isso, para países emergentes é mais barato. Então, a gente consegue obter algumas vantagens. Final do ano, às vezes, eles fazem algumas promoções, né? Então, assim, dentro dessa diretoria, eu acho que esse é o legado, né? De trazer essas pessoas mais jovens. Eu acho que é importante ter uma mulher à frente também dessa diretoria. Porque eu também já ouvi isso, né? De que as meninas falam, olha, nunca imaginei uma mulher dessa área, achei incrível. Então, assim, nossa, isso enche você, né, de esperança. E eu acho que o principal dentro das teorias econômicas, a gente tem uma frase que é do chutando a escada, né? Quando um país ele atinge o seu desenvolvimento, ele chuta a escada para o outro não conseguir, né? Eu não compactuo nem um pouco com isso. Então, eu penso sempre que a gente, na verdade, tem que deixar a escada lá e puxando as outras pessoas, né? Então, dando a mãozinha lá e ajudando. Porque tem lugar para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente se fortalece, mais a gente fortalece a área, pensando ela como estratégica.
né? Porque a gente tinha antes aquela... E aí eu tô cheia de analogias agora, né? Mas, por exemplo, a caixa preta do avião, né? É algo que você consegue só abrir aí, uma pessoa que consegue abrir. Eu acho que a segurança corporativa nas grandes empresas antigamente era assim. Hoje em dia ela não pode mais ser vista como uma caixa preta. A gente tem que estar lá, de portas abertas, acolhendo todos, né? A gente tem que servir como consultores do negócio, né? Consultores para outros gerentes, né? E consultores também para o teu colaborador que está lá, ele não sabe o que fazer em determinada situação, né? Então, eu acho que é isso. Eu falo sobre essa inserção dos jovens e essa colaboração dentro da área. É muito legal. Sempre tem alguém assim, principalmente nesse mundo de veteranos, né? E eles têm essa referência da ASIS. Muitos fazem a transição de carreira e para onde vão? Para a segurança privada. E que eu tô percebendo, principalmente as meninas agora, elas não querem somente estar na segurança, porque elas têm um viés que a segurança é isso que a gente está falando. Um guarda-costas lá, amarrado e tal. E não enxergam a segurança como essa grande empresa. Então, poxa, ela consegue trabalhar numa área que é mais logística, ela vai trabalhar, sabe, em diferentes pontos com o que ela estudou ali realmente, com o que ela tem o objetivo de realmente colocar em pauta ali para a segurança, né? E daí vindo com a tua visão realmente de relações internacionais, realmente com o estudo de academia, né? Eu acho que dá um pouquinho de esperança no coração de todo mundo, falar assim, poxa, tem espaço para todos ali, né? Tem. A transição militar é muito difícil, a transição para academia também é muito difícil, porque o acadêmico, ele sofre um certo preconceito dentro da área privada, porque a gente é taxado às vezes como muito acadêmico, né? Quando vai falar, mas na prática... Isso não... É a mesma coisa, vocês são taxados, tem uma visão muito hierárquica, então não vão conseguir se adaptar. Não, a gente consegue se adaptar. O ser humano é adaptável. É adaptável, né? Então, toda a transição, ela vai ser difícil, ela vai ser penosa. Então, agora, pensando do ponto de vista, né, gerencial, tem algumas ações que eu faço, né? Primeiro que é isso, né? De sempre as pessoas que estão, né, respondendo para mim. Então, como é que eu posso auxiliá-las, né, a também serem pessoas mais autônomas, né, trazer um pouco desse conhecimento, né, mas também pensando que hoje, né, eu já fui prestadora de serviço, hoje eu sou tomadora de serviço. O que eu vou exigir dessas empresas que eu estou tomando serviço para mudar um pouco desse ambiente, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu faço enquanto gerente também, que é assim, analiso o contrato, analiso a empresa, vou lá visitar. Essa empresa, ela tem problema de compliance? Não quero. Essa empresa, ela não tem os preceitos muito claros de D&I, né? Diversidade, equidade e inclusão. Não sei se eu vou querer, né? Então, assim, a gente pode pensar em mudar o ambiente, né? Isso que a gente está falando desses microimpactos, também disso, né? A partir disso, né? Eu quero trabalhar com empresas que têm uma outra visão também de segurança, que segurança não é aquela pessoa lá de braço cruzado, né? Então, porque eu não... a gente também falou sobre dos 3 vetores, né? A reputação. Eu não quero que a Henkel também seja vista como uma empresa, né, que tem como prestadora de serviço uma outra empresa que seja truculenta, uma empresa que não liga para direitos humanos, que não liga para a diversidade, que não liga... É óbvio que a gente quer sempre estar atrelado aos bons. Então, eu acho que acaba sendo bastante interessante quando você vem para o lado do tomador, né, de serviço, que a gente também pode influenciar lá na ponta, né? Hoje o teu time aqui, como que tá? Você tem uma estagiária, daí são várias empresas que tem um gerente que te responde, ou tem funcionários orgânicos também da Henkel? Funciona assim, né, na Henkel. Sou eu, né, a gerente de segurança corporativa, e eu tenho a minha estagiária. E aí eu tenho nas plantas o que a gente chama de Site Security Responsible, né? Que seria os meus olhos ali na planta. Na planta. Então, se acontecer alguma questão, ele me informa, né? Quando ela escala, ele me informa, então ajudo a resolver. E eu que gerencio essas outras empresas que prestam serviços para nós, né? Então, é dessa forma que funciona. Então, em todas as plantas, né, tem um Site Security Responsible e tem essas empresas que prestam serviço. E aí eu gerencio. Então, se tem algum problema com elas, eu trato diretamente com elas. Mas a governança acaba sendo toda de vocês ali, né? Todas nossas. Legal. É bem parecida com a nossa, assim, o modus operandi. Você tem que ir lá visitar. Você não foi na Rumo ainda, né? Não. Eu preciso ir. Até o Vitor me chamou. Ele falou assim, vamos agendar. Isso, vai lá agora que tá à frente. Uhum. Mas, Mi,
Só pra gente ir dando aqui um contexto também, não tomar tanto seu tempo, gente. Essa mulher é tão atarefada. Fiquei tão feliz quando você conseguiu vir aqui um minutinho, né, pra falar. Não, nossa, Eu falo imagina. principalmente com as meninas, né, mas tem realmente todo um público militar, assim, toda essa questão dos meninos também. A gente fala meninos porque são mais jovens, né? A Sim, gente fala como se não fosse jovem, mas realmente Isso. quem passou dos 30 ali, vem ali dos anos 90, tem um outro ponto de vista, né? E você sabe que falta um pouco de clareza. Não querendo ser repetitiva, assim, muito nas perguntas. Mas hoje, o que você poderia falar claramente, pessoal? Existem oportunidades aqui para essa função. Você falou muito estude. Hoje, você enxerga um curso específico que eles podem realmente estar desenvolvendo, não necessariamente em relações internacionais ou em segurança, mas algo que agregue para a estratégia do negócio das empresas, né? Porque... eu não sei, assim, eu tenho que falar menos aqui, mas vendo como companhia, muitas vezes, eles não enxergam segurança como necessária, né? Isso. E hoje, para a segurança, essa nova virada de chave ser estratégica, o que você percebe realmente ali que causa um impacto direto no ROI mesmo da companhia, né? Não, bem interessante essa pergunta, porque... inclusive, no ISC, a gente vai apresentar sobre isso. Ah, que legal. Olha, então, nem sabia. participem do ISC desse ano. A gente vai falar um pouco sobre o uso da inteligência para minimizar riscos e maximizar o ROI, né, da empresa. Então, né, começando pelo início da sua pergunta, né, que cursos ou o que fazer, né, estudar. Eu acho que não tem... essa é uma questão bonita, né, da área de segurança corporativa, que você não precisa fazer necessariamente segurança corporativa, né, segurança para entrar na área. Você pode ter feito relações internacionais, direito, conheço vários colegas do direito, né, administração. Então, não tem muito... não é muito engessado. Não é né? muito engessado, o que é bem legal, porque quando eu falo sobre diversidade, eu tô falando também diversidade de background, né? Diversidade de trajetórias. Então, é muito legal. Hoje eu falo para alunos de relações internacionais, mas é muito bacana você trabalhar com alguém de direito, trabalhar com alguém de administração, porque a segurança, para a gente conseguir ter uma visão holística da coisa, a gente precisa pensar em todos os riscos e tudo que é possível acontecer. E a gente só consegue isso a partir de visões distintas. Exato. Né? Então, justamente por a segurança ser muito dinâmica e ela ser ampla, a gente precisa dar um jeito de tatear todos os tipos de riscos e ameaças que a gente vai enfrentar. E isso só é possível se a gente tem visões diversas, né? Eu costumo pensar que a percepção de segurança da mulher é diferente do homem, portanto é muito bacana você ter homens e mulheres dentro de uma equipe de segurança, né? Então, quando a gente vai discutir sobre vamos pensar nessa vulnerabilidade, né? Então, assim, a mulher, ela vai dar uma solução, o homem vai dar outro, uma pessoa que ela vem da periferia, ela vai dar outra, uma pessoa que ela vem de uma área mais nobre da cidade, ela vai pensar em outra coisa, e aí, assim, a gente compõe toda essa solução de segurança de uma maneira muito mais... contexto, né? Exatamente, e aí a gente consegue ter soluções mais efetivas, né? Então, assim, não tem um curso específico, eu acho que a gente ia aprimorando, né? Por exemplo, se você se interessa por inteligência artificial, comece a estudar um pouquinho isso, né? Comece a estudar um pouquinho sobre o que a segurança eletrônica hoje ela está trazendo de inovação. Como é que você pode implementar isso dentro da operação, né? Você gosta muito dessa área de investigação, então, né? Quais são as melhores ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma investigação, né? E pensar desde como eu faço uma entrevista com alguém, né? Então, assim, eu acho que a gente hoje não precisa ter um curso formal sobre isso, né? Acho que a gente pode ir estudando paralelamente. Obviamente, sempre bom ter um certificado, você ter fazer um curso de formação, de fato, né? Mais longo, porque ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a estruturar pensamentos, né? Fazer uma pesquisa longa também, ela te ajuda nisso, né? Então, desde monografia, dissertação, né? Tudo isso te ajuda, né? Para depois você também conseguir digerir informação para o teu interlocutor. Né? Então, isso que é importante. Então, não tem um curso específico. Mas onde que as pessoas podem procurar, né? Onde eu vou procurar vagas? Já podem começar seguindo a nova página do NextGen, da Olha, uma ASIS. dica importante, Isso, né? porque a gente vai começar a postar algumas vagas lá semanalmente, né? Vagas que estão surgindo, vagas que a gente tem recebido, a gente recebe muita vaga, né? Então, assim...
normalmente vagas de entrada ou vagas, por exemplo, plenas, Isso né? que você falou, acho que foi um ponto importante, né? Se a gente conseguir depois colocar lá no episódio esse link das vagas, Aham. porque o mundo da segurança, ele acaba sendo um mundo meio fechado, um pouco fechado ainda, né? Então, eu não sei se te procuram assim, poxa, Michele, você tem alguém para indicar? Sim, Né? muito. Porque às vezes não é um diploma o que a gente está falando aqui. Eu quero uma pessoa que ela seja responsável, que ela faça um dash legal, que ela capte rápido a mensagem, né? Isso, você teria alguém para indicar nesse perfil? Exatamente. Por isso que aí a gente tá falando sobre associações, a gente tá falando sobre networking, né? E aí, novamente, focando um pouquinho no legado delas, né? A mulher, ela tem muito mais dificuldade em fazer networking do que o homem. Né? Porque a gente tem alguns receios de como a gente vai ser vista, se a gente está sendo muito simpática, se a gente está num ambiente que só tem homens e só tem a gente ali. Então, assim, o que eu posso dizer é assim, ó, se atrevam, façam networking, convidem outras mulheres para estar junto, porque aí a gente acaba se dando uma segurança. Eu ia até né? tocar nessa pergunta polêmica aqui, já pro final, se você não ficar desconfortável, Não, claro, de alguma maneira, né? Por experiência própria mesmo, dentro das forças, fora, a gente sempre acaba sendo assediada. Seja sexualmente mesmo falando, moralmente, né? Assim, no seu trabalho, na sua trajetória acadêmica e aqui realmente fora, você falou até do caso de um fornecedor, né? Eu tive um caso parecido. Gente, ó, não me chame de fia, de menina, acho que parece que eles tentam diminuir a gente, principalmente como a gente fala que não é tão jovem, mas a gente é jovem para um cargo de gerência. Então, eles olham pra gente assim, ô fia, tipo, o que você tá fazendo? Menina, não sei, como se a gente não soubesse o que estivesse fazendo. É a forma que eles têm de estar diminuindo, né? E assim, eu percebo que isso não vem do vigilante que fez um curso. Pelo contrário, tem muitos espectadores realmente que estão na área da segurança privada, são vigilantes, querem galgar posições para virar um especialista, um coordenador, um gerente mesmo. E é isso que a gente quer trazer para eles e principalmente para elas, que ainda não tem tanta rede de apoio assim nesse sentido, né? Mas como você lidou realmente nessa sua trajetória com esses tipos de assédio, realmente por ser mulher, né? O que a gente estava batendo um papo aqui, às vezes você é mais impositiva, assim, realmente assim, olha, é dessa maneira. Mas às vezes você chega em casa e fala, poxa, cansei, né? Isso, eu precisei realmente falar isso, né? Você fica meio incrédula, né? Exato. Às vezes, né? E assim, eu nunca tive nenhum caso que fosse explícito. Mas é essas pequenas coisas que a gente lida no dia a dia. Por exemplo, a gente está tomando uma decisão. Falam com o meu chefe, não comigo. E eu falo assim, a gerente da região sou eu. É comigo que você tem que falar. Ele é só em últimos casos ou quando eu estiver ausente. Né? Porque ele me deu autonomia, é eu que resolvo aqui. Né? Então, assim, às vezes eu sou taxativa nesse nível de ter que deixar claro. É funcional, né? É funcional, assim. É funcional, exatamente. Então, assim, a gente tá falando sobre um organograma que existe dentro da empresa. E às vezes as pessoas elas desrespeitam isso de uma forma muito sutil, mas é dessa forma, de falar assim, talvez ela não entenda realmente sobre esse assunto. E nem sequer perguntou primeiro pra mim. Porque eu posso não entender mesmo o assunto. E pra mim tá tudo bem. Eu lido muito bem com o eu não sei. Eu não sei, mas eu vou ver e te falo. Que eu acho que isso é muito honesto, né? Que é isso. A gente deve ser honesta, né? Inclusive falar assim, não sei. Respeitoso, né? É isso, não sei. Mas eu vou buscar essa solução e te falo. E aí uma coisa que eu sempre falo assim, o meu e-mail, não tem um e-mail que não foi respondido. Porque é isso, eu não deixo a pessoa sem resposta, mesmo que eu não saiba. Porque eu acho que também é um respeito com a outra pessoa, né? Ela me mandou essa mensagem. Falei, putz, agora eu não sei como resolver isso, né? Então eu vou procurar ajuda. Então é isso, eu não sei. Então a gente tem essas pequenas agressões do dia a dia, que é isso. De falar fia, né, menina, que é uma certa forma de diminuir, né? Ou isso, de passar por cima de uma decisão sua, de não te consultar quando o assunto é pertinente ao teu departamento. Então, essas coisas, sim, acontecem. E é isso que você falou, você chega em casa e fala assim, não acredito. Daí você até se sente um pouco pesada, né? Porque eu não gosto de ter que dar essa resposta taxativa. Mas às vezes ela é importante, assim como eu já fiz com fornecedores, inclusive com esse, né? Que eu falei assim, estou me sentindo desrespeitada, né? Eu não aceito esse tipo de atitude. E aí eu fico assim... Mas que bom que hoje você pode falar isso, né? Porque antes ia falar, olha lá, ela está se sentindo desrespeitada por nada, né? Exatamente. Então hoje, no menos mal, a gente pode realmente ali se colocar, né? Não, e claro, aqui a gente está falando nós duas enquanto gerentes. Mas você imagina uma analista,
né? Uma operadora de risco. O quanto tem de assédio. Exato, né? Então, assim, eu entendo elas, por exemplo, não denunciar ou ficarem se culpando por determinado tipo de atitude, né? Porque é muito difícil você denunciar. Então, eu acho que, assim, nada é mais importante do que essa rede de apoio que você possa confiar. Né? E aí é um chamativo também para nós, enquanto gerentes, sermos esse local também de acolhimento e apoio para esse tipo de... Um local seguro. Exato. Porque segurança é isso. É. Eu costumo falar que na minha sala, na minha salinha lá, todo mundo que entra lá tem um NDA assinado, né? Então, assim, né, um acordo de não... Como é que é? Disclosure Agreement, né? Então, assim, não pode falar nada que não fora sai dessa... Não sai de lá. Da minha parte não sai, dessa outra pessoa também não sai. É quase um consultório de terapia, Isso, né? mas eu quero que as pessoas se sintam seguras e falem, Michelle, estou sendo ameaçada, Michelle, eu sofri essa questão, e aí eu falo, beleza, então a gente conversa junto com o compliance, com o RH, a gente vê o melhor caminho. Mas é isso, nós temos que ser, por natureza, esse ponto de confiança, né? A gente tá falando sobre segurança, é confiança. E esse é mais um tipo de segurança aí que está incluído, que por vezes aí ficou para trás. Ninguém olhava, né, realmente para esse ponto. Mas que legal, assim, saber que hoje tem essa rede de apoio, mas infelizmente ainda tem esses vieses, digamos assim, pequenos mesmo, de machismo no meio da segurança, né? Não dá pra gente chegar aqui tão feliz e falar assim, gente, tá tudo bonito, não tem mais nada. A gente pode pensar, por exemplo, nesses eventos que acontecem, as pessoas falam assim, até queria chamar mulher, mas eu não encontrei uma mulher que falasse sobre isso. Não encontrou ou não procurou o suficiente, ou não deu chance para aquela mulher que às vezes ela nunca apareceu, e aí ela, né, por vários motivos, né, é aquilo que a gente tá falando sobre autoconfiança, né, e a mulher um pouco mais tímida, mas por que não chamou? Você sabe que ela tem a competência, né? Então a gente está falando sobre aspectos grandes, né? Também, né? Isso que eu falei dos eventos, do nosso dia a dia, né? Então são... E você sabe que pra gente finalizar esse papo de assédio, que é pesado, até dá uma, né? Meu Deus do céu. Eu sempre falo com a minha psicóloga, porque ela direciona para carreiras também. E tento fazer mentorias, né? Quando eu tento fazer mentorias, são poucas mulheres que eu tenho referência na segurança. E muitos deles são homens, né? Sim. Aí quando eu começo a falar, eles ficam olhando assim pra minha cara. Eu não sabia que você ia falar isso, não sei o que, né? Aí eu falo pra ela, assim, um dos pontos. Quando eu ponho alguma coisa, alguma questão em alguma agenda que tem da companhia, né? Aí eles falam, nossa, você... tá agressiva hoje? Eu falo assim, gente, nossa, mas é o meu tom de voz, falando assim, eu não tô desrespeitando ninguém com esse tom de voz, mas a mulher, ela não pode se posicionar porque ela é vista como agressiva, ou ela está de TPM, ou o chefe está pegando ela, por isso que ela ganhou uma promoção mais rápida, né? E quando você faz esse tipo de networking realmente no local, como as associações que é predominantemente homem, e tem uma mulher junto, você sabe que sempre tem aqueles comentários assim, poxa, Michelle, acho que ela tá saindo com aquele fulano ali da segurança. E começa. Então, assim, mostrando pro legado delas que a gente também é um ser humano normal. Isso, eu também penso... Uma vez eu escutei uma frase que eu acho que faz muito sentido e o porquê que é importante sempre ter mulher em qualquer mesa de negociação, a gente traz uma certa decência. Porque, por exemplo, se você está num grupo de amigos ou mesa de negócio, eles estão lá falando as maiores indecências, falando qualquer coisa, e assim, sem generalizar, né? Obviamente, a gente está falando aqui de uma maneira muito ampla, né? Mas se tem uma mulher, esse tipo de papo, ele vai ser coibido, né? E aí a gente vai ficar direto aos fatos, né? Então a gente veio aqui para trazer essa negociação. Né? Então eu acho que também trazer a mulher tem um sentido prático, que é isso, de a gente ir direto pro assunto, porque não vai ficar com essas voltinhas de conversa, que é a tal da broderagem ali, né? Dessa irmandade que existe entre os homens, que é muito bacana. É muito bacana. Isso eu acho que merece um benchmark. Sim. É muito bacana realmente, né? Quando ela é muito bem usada, a gente sabe que tem várias iniciativas, mesmo na área de segurança, que são feitas a partir disso, né? Dessa irmandade que existe entre os homens e que a gente deve usar como benchmark pra gente, né? Exatamente. Então é isso, ter sempre uma mulher na mesa de negociação, uma mulher numa mesa de board, dentro de uma secretaria, dentro de uma conversa, ela acaba trazendo uma certa decência também, né? Eu concordo com isso daí. E assim, pra fechar o teu ponto,
Você se vê, por exemplo, não vou falar igual aquelas recrutadoras, daqui a 5 anos, como a Michele Geraldo se enxerga. Mas realmente, você consegue enxergar um futuro, a Michele como diretora, a Michele ali capitaneando algumas áreas para mulheres, para as novas gerações mesmo, assim, sabe? Você consegue enxergar isso hoje? Olha, eu falei pra você no início ali das expectativas, né? Não sou uma pessoa com muitas expectativas, já me fizeram também essas questões, mas sim, eu me imagino cada vez mais galgando espaços, né? Sejam eles espaços dentro da empresa, dentro de uma associação, dentro de uma universidade, ou dentro, né, desse inconsciente, por exemplo, dessa juventude que está pensando, não sei o que fazer, eu vou seguir a carreira de segurança corporativa, né? Então eu me imagino galgando espaços, né, para que outras pessoas também tenham voz. Né, que outras mulheres também possam ascender, possam estar aqui sentadas, né? Então, eu, obviamente, tenho as minhas ambições, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, uma diretoria, né, dentro de uma empresa, pode ser outras áreas, virar um pouco mais generalista. Pode ser. Não sei o que virá, né? Porque quando eu comecei a minha graduação, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje, que eu estaria aqui gravando contigo hoje, aqui num programa super importante. Né? Então, não imaginava saindo lá de Chapecó, estando De Chapecó para o mundo. Exatamente, que tivesse ido morar nos Estados Unidos, que eu fui morar na Alemanha também, que eu voltei recentemente, né, pela empresa. Então, eu não me imaginava. E talvez por isso que também eu falo assim, sem expectativas, né? Porque a vida, ela apresenta coisas bonitas pra gente. E assim, sempre apresenta coisas bonitas pra gente que também sabe aproveitar essas oportunidades, sabe usá-las da melhor forma possível, de uma forma responsável e sem subjugar ninguém, né? Eu acho que isso é o principal. Né? A gente ter o roteiro, às vezes a gente planeja demais e acaba dando tudo errado, e o errado que ficou bom ali, encaixou na sua vida. Isso. Eu costumo nem pensar em errado ou certo, né? Porque o que é errado, né? Errado se eu tivesse, enfim, sei lá, né? Cometido um crime, alguma coisa, né? Não é o caso, então eu acho que de novo, é aquilo. Eu fiz o melhor que eu pude com as possibilidades que eu tinha, né? Então, e que me levaram até aqui. E aí eu olho meu passado, todos os perrengues que eu passei na vida, que não foram poucos, né? Eu olho assim com gratidão aquela Michele que mesmo com os perrengues, ela foi persistindo, né? Foi indo, mesmo esses pequenos assédios do dia a dia, né? Essa moralização e tudo, a gente consegue ser, usando a palavra da moda, resiliente, né? Resiliente e seguindo, né? O caminho com essas oportunidades que vão aparecendo. Então, o que aparecer, né, eu espero estar pronta. Isso é importante, né? Tem gente que quer oportunidade, mas acaba não se preparando, né? Como voz aqui da grande público das meninas, né? Eu fico muito feliz mesmo, assim, quando eu te vejo sempre numa feira de segurança. Eu participei eu não vou falar o nome, coloco um pin. Numa feira de segurança, acho que foi uma das primeiras vezes que eu estava participando, né? Vi as mulheres como, sabe aquelas, tinha uma lanchonete americana que as mulheres ficavam com short super curto, assim. Eu esqueci o nome, acho que não tem mais aqui no Brasil. Eu sei qual que é. Sabe? Então, nas feiras de segurança era assim, né? Aqueles homens procurando carrão e as mulheres peladas. Essa é a realidade. Então, assim, eu como mulher, hoje eu sinto muito orgulho de te ter junto nessa rede, te ver palestrando, te ver dando voz, falar, gente, a gente não é um corpo que tá ali à mostra. Eu te acho, assim, linda por fora. Todo mundo pode concordar comigo, né, gente? Linda, maravilhosa, super estudada, mas realmente, assim, você tem propriedade de falar. E eu acho que é isso que a gente busca realmente, né? Quando a gente fala de mulheres. Gente, mulheres não é um objeto. Mulheres, ela tem tão capacidade quanto os homens, quem sabe até mais do que alguns, porque não dá pra gente generalizar tudo, né? Quando a gente fala sobre administração, já tem estudos que comprovam, né? Que a mulher ela é mais disciplinada e organizada, por exemplo. Então, para gerir certo tipo de negócio, seria melhor ter mulher. Isso são estudos que estão falando, não sou eu, embora eu concorde. Nós somos suspeitos pra falar. Exato. Né? Então, assim, eu fico muito lisonjeada com as suas palavras, Camila, até porque é recíproco, né? E aí, assim, é muito, pra mim é muito gratificante ver mais mulheres, né? Ver mais mulheres, porque é isso que eu tava falando. Às vezes você tá numa mesa, numa roda de discussão, só tem homem, e é um homem falando mais alto que o outro.
né? E aí você tem também algo para contribuir ali, mas qual que é o teu espaço efetivamente? Quanto que eles te deixam falar? Novamente, a gente tá mudando isso, né? Nós e os homens que são aliados têm mudado isso de uma forma incrível. Exato. E, né? Então a gente tem que ser muito grata a todos eles que estão nos acompanhando, né? E grato a essas mulheres que elas dão a mão e puxam a gente, né? E aqui eu queria deixar bem o nome da Tatiana, porque eu lembro, ela olhou para mim e falou assim: você não quer participar de tal lugar, de tal evento? Eu falei: quero. E aí foi assim, sabe? Foi ela me convidando, ela me chamando, então... Ela é um dos grandes nomes também. Ela é um dos grandes nomes, então a gente precisa de mais mulheres assim que olhem pra Camila e falem: poxa, a Camila tem algo interessante pra falar sobre isso. Ou se você não sabe o que a Camila tem pra falar, toma um cafezinho com ela, veja, descubra o que ela tem pra falar. Né? Descubra, tente ali, fica com o ouvido aberto, né? De fato, pra entender e saber o que ela tem também pra agregar. Mi, para fechar aqui o legado delas, a gente ainda não preparou nenhum bordão especial, nada. Sim, assim, é que realmente a intenção que seja um bate-papo igual a gente está fazendo aqui, né? Para ficar mais claro para que todas e todos, né? Não vamos excluir ninguém, consigam realmente entender o recado do legado, né? Você tem... Hoje você falou bastante aqui do seu trabalho, nas universidades, mas você tenta deixar sucessoras e, assim, para finalizar, qual frase de impacto que você deixaria para esse público aqui que a gente engloba como geral, tanto elas, para o legado delas, quanto para as próximas gerações e para os demais também que acabam escutando a gente, né? Sim, eu acho que eu tento, e novamente, é difícil a gente falar sobre a gente, mas eu vou falar sobre aquilo que já me falaram também sobre mim, né? Eu escutei algumas palavras, né? Né, que eu acabo abrindo o caminho, né? Que algumas meninas olham pra mim e falam: não, eu quero ser como a Michelle, não necessariamente assim, né? Mas quero fazer uma trajetória parecida, quero chegar perto, né? Dessa trajetória, ou mesmo, né, ser destemida como ela, né? Isso eu já ouvi. Então eu acho que sim. Eu lembro de uma ex-colega, né, da época que eu trabalhava na Meta. Então eu falei para ela assim: aonde eu for eu quero te levar, né? Eu acho que isso é importante, não só para ela, mas como para outras, né, mulheres, a gente sempre abrindo esse caminho. Né, porque todos nós temos os nossos vieses inconscientes. Então, nem toda mulher é feminista, toda mulher ela tem um quê de machismo, a gente está falando sobre uma questão estrutural, né? Então, cabe a nós todos os dias lutar contra isso. Nós mulheres e nós homens também, né? Então, os homens, né? Não nós homens, mas enfim, né? Lutar todo dia contra esses vieses inconscientes, né, que a gente tem. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante a gente trazer, né? Então eu acho que sim, eu tenho deixado alguns legados, né? Eu penso nas meninas que me procuram, que falam comigo pelo LinkedIn, que falam comigo por mensagem. Então é isso, eu sempre ser aquela pessoa que não chuta a escada. Eu acho que esse é o principal, a pessoa que deixa a escada para que outras pessoas subam e que dê a mão, né? E aí, pensando em frase, eu não sou muito, porque eu sou contra coisas muito clichês, né? Embora que eu tenha falado sobre resiliência e tudo, né? Mas eu sou um pouco contrária a isso, porque eu acho que a gente tá cheio de falsos profetas aí, LinkedIn, ou mesmo coach de carreira. Tem pessoas que são muito boas, mas tem pessoas que se utilizam de má fé, né? O que eu poderia dizer é que nós, né, e aí pensando nelas, legado delas, que a gente deveria liderar com autenticidade. E aí o que eu falo sobre isso? Que a gente não precisa se comparar aos homens, que a gente não precisa se comparar a ninguém, nem eu me comparar a Camila, nem a Camila se comparar a Michelle, não. Cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu estilo, seja de liderança, seja de gerenciamento de negócios. Então, sempre ser autêntico, né? Porque essa autenticidade, ela também tem a ver com aquilo que a gente falou sobre o propósito. Né? Se você deixa você ser autêntico, você consegue também encontrar um pouco do seu propósito, né? Então eu acho que era isso que eu gostaria de finalizar, né? Isso, então liderar ou gerenciar ou mesmo analisar ou enfim, sempre com autenticidade, né? Então é isso, sem se comparar
a ninguém, né? Temos histórias muito bonitas, muito diferentes, né? Mas são individuais. São individuais, né? Não existe certo e errado. Não né? tem. Cada um tem a sua história. Isso. E, te agradeço aqui em nome da divisão, né? O John, que é o nosso CEO, não está aqui. O Jorge fala em nome da divisão militar também. É uma startup que vem crescendo bastante aqui no nosso meio e a nossa visão é realmente ficar parecido, pelo menos, né? Com os Estados Unidos ali, alguma referência. Porque a gente tem muita questão de desmerecer o nosso país e, assim, não é isso que a gente quer. No Brasil tem muita coisa boa. Por exemplo, Michele Geraldo, você é prova disso. Você enxergou algumas questões na Alemanha. Eu tenho certeza que você viu alguma coisa e fala, poxa, no Brasil as pessoas acham que é assim. Isso. Mas não viram isso. Nos Estados Unidos também, a mesma coisa, né? Não, nós somos brilhantes. É isso que eu tenho para dizer. A gente trabalha duro como nem o latino-americano como um todo. Trabalha muito mais do que europeu. Eles que não ouçam, né? Mas enfim, se ouvirem também. Claro, eles têm outro aspecto, né? Qualidade de vida, eles prezam um pouquinho mais do que a gente, né? Mas a gente trabalha muito, a gente é brilhante, a gente é genial, assim, sabe? Então, assim, eu sou fã eu sou fã do Brasil, eu sou fã da nossa cultura, eu sou fã dos brasileiros. E qualquer lugar que eu vou, eu penso isso. Então, eu posso morar 10 anos em qualquer lugar. A nossa comida, né? Principalmente. Mas obrigada mesmo, em nome aqui do legado delas. Muitas delas acho que se sentiram representadas pela sua voz aqui nesse momento. E o que eu desejo realmente é que você continue distribuindo o seu legado, continue fazendo esse trabalho brilhante mesmo, e que realmente, assim, tenha o melhor para você, porque a gente, pensando em legado, tem que ser egoísta pra gente, para poder fazer o melhor realmente para todos e todas, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em participar. Uma conversa muito descontraída, enfim. Conte comigo, né? Todas as mulheres também precisarem, eu tô aí, não só mulheres, mas também, né, qualquer jovem, né, que tá entrando, tá pensando em transição, eu acho que é isso, a gente falou, é uma questão de inclusão, é todos, né, a gente tá falando de um departamento, de um setor amplo, então é isso, conte comigo e eu agradeço e novamente espero que esse legado, né, que várias outras mulheres deixem seus legados. Com certeza. A gente vai deixar o teu LinkedIn, pode? Pode sim. Isso. Então tá bom, Mi. Obrigada. E a gente agradece aqui em nome da divisão do legado delas. Obrigada.